de Ana Martins Marques, Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso, não nos vimos mais. A princípio, trocamos telefonemas em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vistos e repartições e sobre como, para conseguir um documento, sempre é necessário um outro, que, no entanto, só se pode obter de posse daquele. Eu falava sobre as noites perdidas na companhia de alguém, que nunca era você. Depois, aos poucos, você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo, em que você, de novo, não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era. Olá, gente! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao segundo episódio da nossa live poética A Poesia é Pop, que acontece todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, sempre aqui no Instagram das Duas Telas Produções. Hoje eu recebo o meu querido amigo e poeta Lucão, um poeta lá de Goiânia, que escreve cada coisa só para falar do amor. Ele que já percorreu o caminho poético de Santiago de Compostela. Ele que é um poeta do avesso, aliás, dois avessos, né? Ele que já enviou muitos telegramas para todo mundo. Ele que já mostrou os seus amores ao sol. Agora está mostrando pra gente que viver não pode ser só isso. Então agora eu vou chamar aqui o Lucão para que a gente possa conversar um pouco mais com ele, tá bom? Compartilhem a live com seus amigos para que a gente possa aqui ter mais gente prestigiando esse nosso momento, tá bom? Eu já agradeço a presença de vocês que estão aí. Hoje eu estou aqui um pouquinho acompanhado do nosso querido e saudoso poeta Manuel de Barros, tá bom? Que é um poeta que inspira muito o nosso querido amigo. Então eu vou lá chamar agora o Lucão aqui, pra gente já começar. Lucão tá aqui. Tá chamando. Vamos ver aqui se o Lucão nos atende agora. Pronto! E aí, querido, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? E você? Tô aqui nervoso, eu vou falar com você. Mais feliz agora que você tá aqui com a gente. Coisa boa. Obrigado pelo convite. Ah, eu que agradeço, que isso. Uma alegria a gente poder estar aqui recebendo você essa noite, não é? É uma honra para mim, porque, bom, falar de poesia já é muito bom, falar de mim, gosto um pouco, mas falar com vocês, com os poetas, que eu amo muito, me deixa confortável, mas também nervoso. Eu tô nervoso, Pedro. Para com isso, menino. Que isso? Depois daquele encontro bonito que a gente teve lá no Sertão Baiano, né, no coração do Sertão Baiano, a gente poder se encontrar aqui de novo, o nosso grupinho, né? Um grupo maravilhoso que a gente tem, e cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeitinho de escrever. É uma alegria a gente poder se encontrar, nem que seja assim, né? A distância. Esse ano a gente acha que não vai conseguir fazer aquele encontro nosso, né? E, enfim, mas a gente está fazendo já esse encontro aqui nessas lives maravilhosas. Ótimo. Vamos começar? Bora, tô pronto. Então pronto. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: por que é tão difícil falar de poesia? Nossa, por que é tão difícil? Porque a poesia, bom, diferente do que eu acho que a maioria aprende na escola, eu acho que poesia é muito diversa, né? Poesia é muito diversa, então falar de poesia também, ela é diversa porque ela nasce em cada indivíduo, em cada história particular, em cada vivência, eu acho. E a poesia é bonita por isso, né? Por essas individualidades serem expostas com lirismo, com sentimento. Então, eu acho que é difícil porque quando a gente fala de poesia, ou a gente tenta teorizar e aí fica chato, como a gente aprende na escola,
ou a gente não consegue alcançar toda essa poesia que a gente pode falar, né? Falar de poesia, às vezes, é falar de si, de repente fica meio esquisito também, né? Mas o que que eu gosto? O que que eu gosto quando a gente vai falar de poesia? É da possibilidade de falar de muita coisa, de falar de coisa bonita, de falar de tristeza e de alegria e ainda assim sorrir, né? Porque quando a gente fala de poesia, eu acho que é isso. A gente está falando de coisas que podem ser tantas coisas, mas que no fim quase sempre nos dá alegria por ter lido, ter escutado poesia. Eu acho que é muito difícil, mas é uma delícia, né? É maravilhoso falar de poesia. Eu só sei falar de poesia, eu não sei falar sobre outra coisa, de verdade. Eu me perco nos outros assuntos. A poesia é uma coisa que, na minha vida, ela tá tão presente, tudo que eu faço, Aham. que pra mim tudo é tarefa de poesia, sabe? Qualquer coisa que eu encontro no meio do caminho, pra mim é poesia, cara. Eu não vou conseguir mais. Depois do Manuel de Barros, maravilhoso, não tem Lindo. mais como você olhar as coisas, né? Da mesma forma, porque as coisas estão cansadas de ser olhadas por pessoas razoáveis. Elas querem ser vistas de azul, não é isso? Perfeito, lindo, lindo demais. Eu acho Então, que esse olhar da poesia, ele é um pouco difícil de ser alcançado no método que a gente aprende, né? No método sim, habitual, didático, mas depois que a gente alcança, é difícil de largar esse olhar, né, para as coisas bonitas de forma poética. verdade. Certa vez eu ouvi alguém dizer que sobreviver com a poesia é como sobreviver embaixo d'água. Eu queria saber de ti agora se você tem medo da poesia. Já teve alguma vez medo da poesia? Que difícil, gente. Esse menino, medo de poesia. Olha, não sei se eu tive medo eu já tive medo de poesia quando eu estava na escola, sem dúvida. Esse momento da poesia, nessa fase da minha vida, eu tinha pavor de poesia. Porque eu fui apresentado de poesia de um jeito muito esquisito, mas muito comum. Uma coisa só, como se fosse o poema, como se fosse a estrutura. Um bocado de regras e falaram que aquilo era poesia para mim. Eu não tinha sacado nada de poesia. E aí eu tive muito medo, me afastei. Tanto é que eu não era um leitor na escola. E eu perdi o medo de poesia quando eu descobri o que você começou falando aqui. Esses poetas tipo Manuel de Barros, você tão íntimo, Manuel de Barros, Mário Quintana. Só que eu comecei a perder o medo mesmo, na verdade, com um escritor, poeta, prosador, que é o Rubem Alves. Eu tenho até um versinho decorado no dedo que me marcou muito, que é uma definição sobre o amor, que é amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer hora ele pode voar. E eu falei, mas essa definição de amor eu nunca ouvi, que coisa linda, né? Eu consegui ver o amor, eu consegui ver o amor voar. O que é isso? Aí eu fui descobrir que isso era poesia, né? Mas na escola eu não havia aprendido isso, que poesia era esse jeito, esse olhar fresco sobre as mesmas coisas, de repente, né? As coisas que estão aqui na superfície, esse olhar novo, né? Olhar profundo sobre essas mesmas coisas. E o Rubem Alves foi o prosador, um cronista, né, que eu li bastante no começo, quando eu gostei dessa prosa, que me apresentou Mário Quintana e Manuel. Aí foi por ele que eu perdi o medo de poesia. Quando eu descobri Manuel de Barros, eu falei, pronto, acabou, não tem mais medo, não me sinto mais afogado, né? Parece que eu consigo respirar debaixo dessa água, né, poética. Sim. Só começou por esses. Mário Quintana, Manuel de Só, São os melhores, não tem que trás para frente. não é? E agora eu queria que você lesse um poema pra gente. É um poema meu? Sim, um seu. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma coisa que eu acho que eu devia fazer. Hoje eu escrevi um poema, eu tenho fases. Eu passei fases escrevendo poemas curtos, ainda escrevo, mas eu adoro o poema, né, maior ali, uma costura, muito influenciado por esses mesmos poetas. E aí hoje eu, coincidentemente, voltei a escrever um poema um pouco maior, não um poema longo, mas um poema mais de 2 linhas, mais de 2 versos. E eu guardei pra gente. Chama Amor no Bolso. Você disse que estava com saudade de segurar minhas mãos quando caminhamos juntos depois de dias sem sair. Era a primeira vez que eu caminhava assim, com tanto amor nas mãos.
Esqueci da doença. Passei a ter medo das pessoas que tomaram, passei a ter medo das pessoas me tomarem o amor. Apertei nossas mãos com firmeza, coloquei-as no bolso. Voltamos imediatamente para casa. O amor tinha ficado exposto e sem máscara. Esse eu escrevi agorinha, amor no bolso. Li errado, mas vou aprender a ler. Engraçado, né? Eu não gosto de escrever sobre o tempo, o momento que eu estou vivendo agora. Não gosto muito, mas vez ou outra esse poema nasce assim. E dessa vez foi, de repente, o primeiro poema na quarentena, com cara de quarentena. Não queria escrever e tá lá, poema de quarentena. Tem um pouco do que a gente vai conversar então agora, porque quando tu escreve as tuas crônicas, eu percebo que você vai muito lá no seu campo, né, da memória poética, né, para escrever essas crônicas. Então, assim, sai cada coisa bonita. E, enfim, acho que é interessante também o poeta, né, o escritor, mostrar também um pouco das suas memórias, né? Mas o que eu queria te perguntar tem a ver com memória, mas eu queria saber quais são as tuas memórias de mar. De mar? Sim. Olha que boa provocação, dá vontade de escrever sobre isso. Nossa, porque eu acho que eu não tenho uma crônica escrita sobre o mar. Que coisa boa, vou terminar a live e vou escrever essa crônica. Nossa, minha primeira memória de mar foi numa aventura minha e do meu irmão. Eu e o Henrique, a gente lutava karatê. E foi uma memória muito bonita, porque a gente foi disputar um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Nunca tínhamos ido ao mar. Morremos de medo. E só que a gente estava ao lado de um bocado de gente alta e forte, que eram karatecas do Brasil todo. E a equipe goiana era muito alta, forte. E o Henrique mirradinho, magrinho, né? E a gente entrou, e eu me lembro dessa tarde, a gente passou a tarde no mar tomando banho de mar, e o campeonato a gente esqueceu. Esse campeonato ficou assim, né? A gente nem se preparou, nem se concentrou. Nossa concentração estava nessa onda que puxava a gente, nessa água salgada que incomodava, né? E essa foi a primeira, mas depois eu tive uma boa experiência com a minha família. Eu fui com meu pai, a gente foi para Ilhéus, e também vale crônica, gente, que bom lembrar disso, porque foi do momento que meu pai e minha mãe eles se separaram, e a gente começou a lidar com a situação dos dois, né, separados, meu pai vivendo amores de lá, minha mãe de cá, e a gente foi com um amor do meu pai e com os amigos muito queridos, foi muito bacana. Foi uma experiência de água diferente, né? Eu tomei uma água diferente, me incomodou, mas ao mesmo tempo esse mar me encharcou muito. Tanto é que na poesia eu já escrevi bastante sobre o mar. Na crônica ainda não. Não amar sem maresia, não amar é heresia. Vocês musicaram. Esse verso é a coisa mais linda do mundo, assim, de verdade. Legal. Sabe, das minhas memórias de mar, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez no Rio de Janeiro e vi a praia de Copacabana ali, eu já me joguei assim, com a roupa e tudo. Lá no meu Instagram tem até uma foto, assim, eu com a calça, né, e tal, roupa e tudo, assim. E entrei no mar porque senti vontade, assim. E aí, essa é a minha primeira, né, memória, assim, de mar. Mas eu tinha visitado antes, assim, mas essa é uma das mais bonitas. Mas toda vez que eu vou escrever um tema que tenha mar, eu lembro da Praia do Francês e Marechal Deodoro. Olha que legal. E uma outra coisa que eu sempre lembro é desse verso. Não amar. Porque eu aprendi com o Mário Quintana que todos os poemas são de amor, né? E você escreve só poemas de amor, né? Até quando você fala de bolo, você fala de amor, né? Falei aqui que você escreve cada coisa só para falar de amor. E isso é bonito. E para mim, mar é amor, tem muito a ver isso. Eu concordo. Eu acho que a desenvoltura do mar é a desenvoltura do amor, né? Essa coisa que encharca e que às vezes incomoda, enjoa, mas ao mesmo tempo você quer voltar, quer ficar na areia olhando o mar, olhando o amor. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. Agora eu quero saber
como é o teu dia a dia com a escrita. Eu quero saber do prazer e do trabalho com a escrita. Tá bom. Então, já faz 5 anos que eu me dedico à profissão de escrita. Profissão. Porque eu escrevo faz mais, mas a profissão 5 anos. Faz mais ou menos 3 anos que eu me dedico com rigor à profissão de escrita. Porque os 2 primeiros anos, uma bagunça. Eu realmente vivi a bagunça do artista, né? Bagunça no sentido não, beberrão, não tem nada a ver com isso, mas de não ser organizado. Os últimos 3 anos foram muito organizados na minha vida. Então, eu trabalho muito com a palavra, muito. Isso não quer dizer que eu acerto muito, quer dizer que eu trabalho muito, muito labor. Eu passo o dia inteiro, eu acordo muito cedo, leio bastante, sempre antes de escrever eu leio muito, e depois começo a escrever. Escrevo, trabalho com algum projeto específico, volto a ler, volto a escrever. E no fim do dia eu termino o expediente, lá pelas 18 horas, e eu vou fazer as coisas que eu mais gosto, que é ler e escrever. Então eu leio e escrevo, leio, escrevo, leio e escrevo. E aí eu estava até conversando um pouco, acho que eu comentei isso até com vocês certo dia. Eu tenho trabalhado muito, até nos finais de semana, leio muito, escrevo muito e não reparo. É muito difícil trabalhar com uma coisa que a gente ama, eu acho, por 2 motivos. Essa coisa que eu amo é a palavra, e no país que a gente está, ela não é tão valorizada, né? Então é muito difícil viver da palavra nesse país. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil porque não dá vontade de parar, e às vezes a gente se cansa. Então, certos dias eu me pego cansado sem saber o que é. E eu só me lembro depois que é porque eu estou trabalhando demais. Muito difícil confundir profissão com prazer, no bom sentido, quero dizer, não estou reclamando, né? Eu tenho um ofício que eu amo, mas, de fato, às vezes é difícil manter a motivação do próprio corpo, a motivação física, né? Tem dia que não está rolando nada, e eu acho que eu deixei de virar poeta, deixei de ser poeta, mas, na verdade, é só um corpo exausto, né? De tentar e tentar e tentar. É muito difícil controlar o desejo e a ânsia de escrever com a sabedoria de entender que, não, calma, né? Não é toda hora, nunca foi toda hora, e nunca vai ser, mas eu preciso também descansar. Então, às vezes eu levanto, faço uma yoga, estico meu corpo. Agora, na pandemia, eu faço basicamente só isso, mas eu acho que no fim o resultado é muito prazeroso, de muito amor, né? Eu amo muito a palavra, não desfruto da palavra. Não quer dizer que não quer dizer que eu me acho bom, quer dizer que eu me acho um apaixonado pela palavra, simplesmente. Maravilha. Vamos ler mais um poema? Vamos. Olha, Olha só, Ah, deixa eu falar uma coisa assim. Alguns assuntos, eu vou assim, a gente vai debatendo junto aqui e tal, tá bom? Outras, eu quero que as pessoas fiquem com a sua impressão sobre isso, tá bom? tá Como bom? esse agora. Você, né, falou agora sobre o seu prazer, sobre o trabalho. Então, eu vou deixar que as pessoas fiquem com essas suas falas, tá bom? Tá bem. Então, E pronto. leio, tá? Então, eu vou ler um poema e você lê outro. Perfeito. Bom, eu separei aqui um do Goulart, né? Eu sempre falo por um nome só. Ou é Quintana, ou é Goulart, ou Manuel. Coincidência mais bonita, né? Aí o Lucão também, Lucão. Só a Áquila, que eu não chamo de Áquila, eu chamo de Manu, porque eu conheci sendo Manu. Não pode voltar atrás. Então vamos lá. Vou ler esse aqui para todos vocês. Esse se chama Subversiva. A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega, de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Infringe o código de águas, relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. E só depois reconsidera, beija, nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça, e promete incendiar um país. Eita lasqueira. Botou fogo em tudo. Que coisa maravilhosa. Fogo no parquinho! Eu separei um aqui, olha, hoje eu separei coisas que eu não leio em live, nunca li, porque essa daqui merece muito. E eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. Quando amo, vejo coisas.
Quando amo, vejo coisas. Como uma criança vê fantasmas, quando amo, vejo coisas. Vejo vultos, sombras, silhuetas. Vejo a roupa que se mexe enquanto você se mexe. Você toca seus cabelos com as pontas dos dedos e eu vejo essas coisas todas. Vejo os olhos, os seus olhos. Eles têm bordas de céu. E eu me lembro da liberdade que você fala. Ela está nos seus olhos agora. Vejo como você mastiga a comida devagar. Vejo como você como tem sorte cada grão que passeia pela sua boca. Vejo como você respira, como suspira. Vejo como, quando amo, vejo coisas. Já fui ao médico cuidar das coisas que ando vendo e nos olhos eu não tenho nada além das coisas que ando vendo. Suas coisas estão todas nos meus olhos. Quando amo, vejo coisas. Queria eu só ver as coisas que as crianças veem. Queria eu só ver fantasmas. Queria eu não ver você. Mas quando amo e como amo, vejo coisas. E nesses dias eu ando vendo coisas demais. Lindo. Maravilhoso. Você falou que não lembrava que tinha escrito esse poema. Mas você lembra quando escreveu? Depois que viu que ele ali já, tipo, nossa, eu escrevi isso. Você não lembra do momento? Me lembro sim, com certeza que eu me lembro. Totalmente apaixonado. Eu estava conhecendo Carolina. Ah, olha só, Carolina aí. E é engraçado porque essas lembranças, assim, as pessoas tendem a falar assim, né? Nossa, você é muito apaixonado. Você fala muito de amor, a pessoa que você ama, a sua musa, deve ser apaixonante. Mas, na verdade, assim, bom, não é revelando poesia, não é nada disso. Mas a minha mentira que eu gosto de contar é que surge a frase, né? Quando amo, vejo coisas, eu peguei essa frase. E, obviamente, baseado em sentimentos assim misturados e desejo de escrever um poema com lirismo, né, com sentimentalidade, eu escrevi esse poema. Aí se confunde mesmo, né, o poeta, a pessoa e as palavras, né, não estou tentando revelar. Mas eu me lembro de quando eu fui escrever esse poema, eu me joguei nesse amor, né? E as pessoas falam assim, nossa, você ama exageradamente. Bom, aí é você achando, né? Você leitor, que bom que você sente isso. Porque eu acho que a literatura, a potência dela é isso, né? Fazer as pessoas sentirem. Mas não sei se eu já senti. já não é mais seu, né? Depois que você fez aquilo ali, pronto, saiu, não é mais seu. É de quem for ler, né? A poesia tem dessas coisas, né? Ontem eu assisti uma live, que a Aline me chamou para assistir uma live com ela, e em determinado momento dessa live, o poeta falou, né? Ele disse assim, tem coisas que eu leio, poemas que eu leio, né? E que eu não entendo nada do poema, mas eu sinto. E eu acho que isso é o mais importante. O importante é sentir, né? A gente tem sempre falado isso aqui, porque o sentir é o mais importante, né? Porque poema é o texto, poesia é o sentimento. E o que a gente faz é poesia, né, amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca fiz poema, eu acho. Pois é. Lucão, tu percorreste o caminho de Santiago de Compostela, né? Sim. E eu tenho certeza que lá você fez aquelas anotações todas maravilhosas e depois chegou na sua casa, escreveu aquele livro lindo pra gente, né? Pra gente se apaixonar por aquela história. Mas eu quero saber agora de ti, que no teu caminho de poeta e escritor, o que foi que você encontrou? Nossa, Pedrinho, você me arrebenta. Me dá um tempo, contando. No caminho de poeta e escritor. Olha, eu descobri uma dimensão que eu não sabia que eu podia habitar, né? Que é essa dimensão da fantasia. Essa dimensão da fantasia, e principalmente na poesia, a dimensão amorosa, dessa fantasia amorosa para mim, ela incomoda muita gente e eu adoro. Vou usar um exemplo. Incomoda no bom sentido também. Vou usar o exemplo da minha família. Hoje eu discuto muito as questões, não discuto muito, mas eu tenho uma questão religiosa na minha vida que eu acho bonita, para mim, faz sentido. Eu digo que eu sou ateu, mas acho Deus muito bonito. Eu tenho um irmão gêmeo, por exemplo, o Henrique, que tem uma outra convicção sobre a
existência divina, ele também é ateu, mas é um ateu muito convicto. Eu me sinto nesse universo de forma muito privilegiado, e principalmente da poesia, lendo poesia de Adélia falando de Deus e adorando isso. Eu adoro os poemas de Adélia e Jonathan, né? E esse amor carnal de Adélia pelas divindades e como ela se declara, eu adoro isso. Então hoje eu vivo esse universo onde a minha vida real é desse ateu, por exemplo, mas a possibilidade da minha vida se amplia na poesia. Então minha vida fica imensa quando eu estou nesse universo da poesia. Então nesse caminho entre o escritor e a poesia, eu descobri esse universo que eu posso habitar, da dúvida, né? O universo da dúvida, da incerteza. Eu até brinco, sempre falo sobre isso, e o Mário Quintana fala muito disso, da importância do poeta de se contradizer, né? O poeta que não se contradiz não é poeta, né? Ele está preso em verdade. Eu acho que a poesia não é lugar da verdade, é lugar dessas fantasias que ora parece verdade, ora parece mentira, né? Mas eu acho que o bacana dela é exatamente essa não certeza. Então, eu me sinto muito feliz nesse caminho ter encontrado a poesia, porque ampliou minha vida, a possibilidade de viver num outro universo, assim, digamos assim. Será? Que bonito. Lindo demais. O Manuel de Barros tá aqui, tá, gente? O Manuel tá escondido hoje. Ele é uma das tuas influências, né, dentro da poesia. E ele nos disse que a poesia é a forma da gente olhar o mundo. Ele só disse isso, né? E aí, eu queria saber que mesmo você não lendo poesia na infância, quais são as tuas memórias poéticas dessa época? Eu acho, é por isso que eu falo muito de amor. E nas crônicas eu revelo mais essas histórias, né, de forma, assim, baseada em memória, mas também são ensaios poéticos, eu tento ali nas crônicas, porque começa em verdade e termina em grandes mentiras. Minha família fica revoltadíssima, né, com as minhas crônicas. Mas não foi bem assim que aconteceu, Lucas? Aí eu falo, bom, mas foi mais ou menos assim, né? O resto aumentou, né? Aumentou as coisas, não é isso? Com certeza. Mas a minha infância foi com esse amor todo. Eu acho que muito do que eu falo hoje, do amor que eu falo, é baseado nesse amor que eu recebi em casa. Então as pessoas confundem esse amor com pessoas, com mulher, com minha namorada, mas na verdade ele também é desse lugar, é da minha família trocando amor. Mas eu falo amor de forma não muito óbvia. Então eu tenho provas de amor em casa que são leis para mim, né, para eu seguir minha vida amando. Por exemplo, a história da separação dos meus pais, que é comum também, né, na sociedade nossa, mas e quando o fio que segurou essa família foi o amor. A história da Gabi, a história da Isabela, tudo história amorosa demais. Do meu pai e da minha mãe, né, no divórcio, dos irmãos, eu e os meus irmãos sempre muito companheiros. Mesmo discordando, a gente sempre muito companheiro, não aguenta ficar uma hora de mal um do outro, né? A gente se resolve com muito amor. Então, eu acho que minha infância, minhas memórias são todas repletas de amor. A comida que eu comi, minha avó, sabe? Meu avô. Eu tive a sorte de ter nascido no momento que meu avô tinha largado o alcoolismo, mas a minha mãe não teve. Minha mãe nasceu com o alcoolismo do meu avô. Então, minha mãe tem uma história dura com o meu avô, mas o meu avô materno, compensou essa dureza com os netos. Então nós recebemos muito amor dele. E é bonito ver, depois de ter visto, essa reparação do meu avô e a compreensão da minha mãe, né, sobre essa reparação. No velório do meu avô, eu ouvi as palavras mais bonitas da minha mãe sobre ele. Então foi sabe, eu tive muita prova de amor, assim, tive muita manifestação de amor. Eu acho que minha infância foi isso. Ah, que bonito. Eu não aguento falar de avô ainda, né? Hoje meu avô tá fazendo 11 meses de falecido. E, enfim, aí o coração fica aquela coisa, né, que arrebenta. Mas eu vou contar isso mais tarde quando eu for entrevistado aqui nessa live. Sim, guarde. Mas o que eu quero saber agora de você Tá. é um instrumento que é muito importante para o nosso trabalho de poeta e escritor, né? Eu queria saber de ti o que é imaginação. Ai, nossa, Pedrinho.
Quero abrir um dicionário aqui para me livrar dessas perguntas. Imaginação, cara. Olha, eu posso dizer eu posso inventar algumas coisas agora de repente, né? Mas imaginação para mim é a minha possibilidade de existir hoje. Se eu não puder imaginar, me incomoda. Se eu não puder estar nesse lugar onde eu conto uma história que parece verdade, mas não é, conto um poema que fala de um amor que parece que eu sinto, mas não sinto, que eu posso ter sentido, mas não preciso ter sentido para escrever. Falando de escrita, imaginação é a possibilidade de eu ser escritor. Eu não seria um escritor se eu não pudesse colocar, né, no que eu escrevo a minha capacidade de imaginar. Eu adoro quando eu leio. Eu sou um leitor de romance, a gente já falou muito disso. Você diz que ama ler a poesia, ler basicamente poesia. Eu leio muito romance, né? E eu adoro entrar nos livros de Helena Ferrante, assim, e terminar o livro como se eu tivesse feito uma viagem mesmo para as cidades que ela narra. Então, eu aprendi isso com as leituras, né? Que a leitura ela vai me levar para um lugar que é a minha cabeça criando, a minha imaginação, né? Criando. Não é um lugar que o escritor criou. Ele me convidou a ir para certos lugares, mas onde eu estou é um lugar totalmente imaginativo. Eu que criei, minha cabeça que pensou a cara desses personagens. Então eu levo muito isso do que eu leio para a escrita, quando eu vou escrever prosa, quando eu vou escrever romance. Até na poesia hoje ela é muito influenciada por essa capacidade que eu tenho, ou que eu quero ter cada vez mais de imaginar. Imaginar, me colocar em lugares que eu não poderia ir. Lindo. Será que O Manuel de Barros, estou falando bastante do Manuel, porque eu acho que tem tudo a ver. O que a gente lê nas tuas crônicas, o que a gente vê na tua poesia tem muito mesmo dessa ligação com o Manuel, né? Então, o Manuel gostava de falar sobre as coisas que ele via, né, com muito amor, né? E você faz esse trabalho também lindamente. Eu separei aqui, eu falei sobre essa infância, né, essa memória poética da infância, justamente porque eu separei aqui um poema também do Manuel de Barros, que foi o primeiro poema do Manuel de Barros que eu vi na vida. Eu não sei se muita gente conhece, mas eu quero dedicar esse poema aqui. É uma moça que eu já conheço de um dia já, né? Mas fui ver hoje o trabalho dela assim com um olhar mais profundo, um olhar bonito, né? Que é a Luciana, eu acho que ela está aqui na live, eu vi ela falando. E eu vou dedicar esse poema a você, Luciana. E ele se chama Poeminhas Pescados numa Fala de João. O menino caiu dentro do rio Tibum, ficou todo molhado de peixe, a água dava rasinha de meu pé. João foi na casa do peixe, remou a canoa, depois pã, caiu lá embaixo na água, afundou, tinha 2 patos grandes, jacaré comeu minha boca do lado de fora. Naim remou de uma piranha, ela pegou um pau e pum, na parede do jacaré. Veio Maria Preta fazer o 3 araçal para mim, meu bolso teve um sol com um passarinho. De dia apareceu uma cobrona debaixo de João. Eu matei a boca daquela pequenina, daquela cobra. Ninguém não tinha um rosto com o chão perto. De minha mão dentro do quarto, meu lambarazinho escapuliu. Ele priscava, até cair naquele coricho. E se beijou todo de água. Eu se chorei, vi um rio indo embora de andorinhas. Escuta o meu rio, é uma cobra de água andando por dentro de meu olho. O saco de pau virou chão, o boi piou, cheio de folhas com água. Eu ia no mato sozinho, o cocô de capivaras era rodelinhas, bola de gude. Eu quebrei uma com meu sapato, todos viraram chão. Você viu um passarinho abrindo naquela casa? Que ele veio comer na minha mão? Minha boca estava seca, igual do que uma pedra em cima do rio. Vento, só subindo no alto de uma árvore que a gente pega ele pelo rabo. Manuel de Barros. Ai, eu fico perdido te ouvindo contar a poesia de Manuel, porque eu não sei se eu presto atenção no poema e você lendo a poesia. É muito bom. Oh, meu Deus! E não é puxação de saco, não. Mas eu quero que você leia agora um poema também pra gente.
Tá bom. Mas eu vou quebrar um padrão aqui porque eu acho que faz um sentido para mim agora que você leu isso daí. Eu só lembrei de uma coisinha: formigas carregadeiras entram em casa de bunda. Quando eu leio isso em escola, as crianças choram de rir, criancinhas. O que é isso? Isso é poesia, Manuel de Barros. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Que observação mais significativa sobre as formigas. Eu lembrei como a poesia me influencia, Pedrinho. Como eu fui influenciado, né, mesmo assim, por poemas que eu falo, mas isso é poesia. Isso é poesia. Tá, uma vez eu li uma poeta que se chama Angélica Freitas e fiquei maluco. Do livro Um Útero é do tamanho de um punho. Esse título é potente, né? Fala da mulher. A Angélica é perfeita, necessária para este mundo. Que ela, o poema é Eu Durmo Comigo. Eu durmo comigo. Deitada de bruços, eu durmo comigo. Virada para a direita, eu durmo comigo. Eu durmo comigo abraçada comigo. Não há noite tão longa em que eu não durma comigo. Como um trovador agarrado ao alaúde, eu durmo comigo. Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada. Eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário. Eu durmo comigo às vezes de óculos e mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo. E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir ao lado. Quando eu leio poemas assim, poesia, sim, eu falo eu posso, no sentido de não que eu vou alcançar uma poesia dessa, mas olha como é livre essa poesia, né? Para falar, ela poderia ter dito assim, eu brinco que ela poderia ter dito eu me amo, valorizem o amor próprio, amem a si mesmo, que seria besta, isso já foi dito. Ela é poeta, ela não diz isso. Esse poema fala sobre isso. Mas ela fala por essa perspectiva de dormir consigo. É lindo, né? E é possível, uma linguagem simples, acessível e rica. Maravilhoso. Lucão, poesia é revolução? Claro que é. Claro que sim. A poesia é revolução até quando, quase sempre quando ela não quer ser. Né? Poesia, eu acho o seguinte, Pedrinho, a poesia não pode querer. A poesia não pode querer. Eu acho. Quando um poeta escreve, ele não pode querer nada além de escrever. O que ela vai promover, provocar, quando for lida, é a revolução que ela pode promover. Mas jamais, para mim, o poema pode nascer com o intuito de ser a revolução. Quando o Islã surge, quando os poetas, né, do Islã usam toda a sua potência, sua história para mandar um recado, eles estão, a princípio, falando deles, expressando eles. Mas o que aquilo vai proporcionar, ou promover, ou revolucionar, não se pode prever. Então a poesia faz revolução, mas desde que ela não nasça querendo fazer revolução. Eu adoro a Matilde Campilho quando ela fala: um poema não salva uma vida, salva um minuto. Mais ou menos isso. Né? Ele não é remédio, mas ele pode salvar a vida, salvando esses instantes. Né? O poema não é remédio, ele não tem essa função do remédio, mas ele é. Mas ele também é. Ele também remedia, ele também vacina. E o poema faz um corte do instante, diferente da prosa, do romance. O poema consegue fazer um corte desse instante que a gente está vivendo agora. O que se produziu de poesia sobre quarentena não se produziu ainda de romances e crônicas que vão ser depois. Mas de poesia foi feito agora. Poesia é um recorte. É revolucionário. Poesia, para mim, também é um marco histórico. A gente consegue ler a história, lendo os poemas que foram produzidos nas histórias, naqueles momentos. Então, com certeza. Sim. Você é um poeta, cronista, romancista. Eu diria que você é aquele que ama a palavra. E você? O que você acha? Qual é o seu lugar na literatura? Que difícil, Pedro. Eu queria tanto teorizar sobre isso de forma poética, como se fosse um poeta. Mas a coisa que me deixa mais confortável de escrever é pensar que eu posso e vou escrever sobre o que eu quiser. Né? Eu adoro a palavra. Isso é uma coisa que muito me representa. Eu adoro a palavra. Eu escrevo crônica e amo escrever crônica. Eu escrevi romance e amei escrever romance. Estou para escrever um outro romance. Mas não é para agradar ninguém. É porque isso é vital.
escrever, e olhar para a palavra, e aprender, e tentar descobrir algo novo dessa palavra. Então, o que você perguntou, que eu nem lembro mais? Qual é o papel que como você se vê na literatura, né? É isso. Eu me vejo uma criança. Eu não acho que eu nunca vou ser reconhecido como um escritor adulto. Eu sempre me vejo como uma criança nessa literatura, tentando descobrir muito mais sobre mim do que sobre a literatura. Que bonito. Eu vou ficar com o que eu disse. Você é aquele que ama a palavra. Que lindo. Adoro. Eu fico com isso também. Pronto. Vamos jogar então agora? Uau. Nem sei o que é, mas vamos. Vamos lá então. O primeiro livro que você leu? Paulo Coelho, Na Margem do Rio Pietra, eu sentei e chorei. Que eu O li. livro que você gostaria. O livro que você gostaria de ter escrito? Ih, meu Deus. Qualquer um do Gabriel, 100 anos de solidão. Olha. O último livro que te fez chorar? Helena Ferrante. O primeiro da série napolitana, que é Amor Incômodo. Não, Amiga Genial. Amiga genial. O último livro que te fez sorrir? Manuel, com certeza. Abri hoje e ri. Não tem como não rir, né? Não tem como, não tem como. Fabulosíssimo! O livro que mudou a tua vida? Foi o primeiro. O primeiro que eu comecei a descobrir o prazer, que foi o do Paulo Coelho. Não tem como não contar essa história. A Margem do Rio Pietra, eu sentei e chorei. E eu adoro esse título. Esse título, para mim, é uma cena. É uma cena, uma foto. Que lindo. A gente está chegando ao final, mas eu tenho uma última pergunta para você agora. Iga. Quando você viu o Rio Amazonas pela primeira vez, o que você sentiu? Eu me senti afogando em amor. Me senti afogando em amor. Eu me lembro que não foi na primeira, foi na segunda, e eu estava ainda afogado ali naquela cena, impressionadíssimo com o Amazonas. E aí você me disse para eu não me sentir tão impressionado com esse rio, porque debaixo daquele rio existia um outro rio. Aí eu fiquei maluco, fiquei louco. Eu queria voltar para o hotel, me lembro disso, eu queria voltar para o hotel para escrever isso. Então, né? E você escreveu, né? Escrevi um poema que se chama Debaixo daquele rio existe um outro rio. Sim. E é lindo, é um dos poemas mais lindos sobre o Amazonas, sobre a nossa descoberta, né, desse nosso rio, né? E é perfeito. O Rio Amazonas, para mim, eu falei já em algum momento que é, para mim, o lugar mais incrível da minha cidade, o lugar mais bonito do mundo. Nada vai superar o Rio Amazonas. Quando você vê aquilo ali, né, você fica, como a Suzy falou agora aqui, né, ele encanta mesmo a gente. E foi isso que eu senti. Que bom que você teve a oportunidade de conhecer o nosso rio. E é um rio que a gente é super abençoado por tê-lo, né? Então é maravilhoso saber que você pôde ir do Rio Amazonas, escreveu algo pensando no nosso rio aqui. Foi. E na verdade, você falou do rio e eu fiquei pensando nisso, né? Que é um rio que ultrapassa o mar, porque ele é mar e ainda é rio, né? Eu me lembro quando a gente caminhava, quando a gente andava de carro pela orla e eu ficava olhando essas ondas, ficava muito impressionado. Aí vocês ficavam falando, ele tem maresia, ele tem as ondas, ele tem a imensidão, ele é o mar e ainda é um rio, né? Então ele ultrapassa a ideia de ser mar e é um dos rios mais bonitos, das coisas mais bonitas que eu já vi. Quando você me falou que existia um rio debaixo daquele outro rio, eu fiquei num sufocamento esquisito.
E a primeira coisa que me veio foi a descoberta de vocês, a descoberta das pessoas, né? Que debaixo dessas pessoas existem outros rios, né? Esse foi a origem do poema, né? A descoberta de que e que embaixo daquela coisa maravilhosa existia uma outra coisa que a gente não vê e que possivelmente era tão bonita. Aquilo me afetou muito, eu fiquei assim incomodado, fiquei esse incômodo, né? Esse espanto que eu acho que é poético. Poesia, eu acho que quando algo espanta, né, causa esse espanto na gente, quer dizer que é sinal de poesia. E eu fiquei com esse sinal de poesia, falei, vou ter que escrever isso, não é possível. Aí eu escrevi. Que lindo. Bom, eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente, tá? A gente está propondo esse trabalho, essa tarefa de conversar um pouco com os nossos poetas, né? Desse nosso grupo, a Poesia é Pop. E é uma alegria a gente poder descobrir todas essas coisas, um pouco sobre as tuas memórias de mar, um pouco sobre as tuas memórias de infância, um pouco do teu dia a dia com a poesia, a tua sobrevivência, né? Embaixo d'água com essa poesia. É uma alegria a gente poder, enfim, partilhar todas essas coisas, ler esses poemas, né? Eu quero me despedir de você lendo um poema, claro, do Manuel de Barros. Eu preparei esse espaço hoje aqui especialmente para você. Que lindo. E esse daqui é o poema que dá título a esse livro aqui, chamado O Retrato do Artista Quando Coisa. Do mais lindo. Retrato do artista quando coisa, borboletas já trocaram as árvores por mim, insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo, os silêncios me praticam. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho, mas eu tenho predomínio por lírios. Plantas desejam a minha boca para crescer por cima de mim. Sou livre para o desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristalizar, quero cristianizar as águas. Já enxergo o cheiro do sol. Olha, para você, tudo bem. Lucão. Obrigado, meu querido. Que coisa linda. Obrigado pela generosidade. Palavras tão ternas que me inspiram, me dão combustível para, né, para seguir escrevendo e tentando, né, alcançar a poesia. Eu vou terminar então declamando Debaixo daquele rio existe outro rio. Vamos lá então. É o único poema que eu tenho de core, né, todo, que tem amor nele, tem história. Eu acho que eu lembro. Vamos lá. Cantei antes, mas acho que eu lembro. Debaixo daquele rio existe um outro rio. Foi isso que os pesquisadores descobriram quando mergulharam mais fundo nas águas doces do norte. Eu também já mergulhei fundo nas minhas águas quando tentei encontrar o norte. E descobri que debaixo de um amor existe um outro amor, tão grande quanto o rio, tão doce quanto as águas do rio mais doce. De cima, da superfície, é difícil enxergar o amor das profundezas. A gente passa uma vida nadando no raso das nossas águas, sem saber que há um oceano debaixo da gente para se banhar. Quando eu descobri o meu rio debaixo do outro rio, aprendi que quando a gente navega sobre os nossos amores, ficar à deriva é ficar sobre o doce de todas as nossas águas. Esse é o poema para o Rio Amazonas, para vocês, poetas azuis, que eu amo tanto. Ótimo. Fica aí pra gente ir embora junto, tá bom? Eu vou só dar um recado aqui pra galera e fica aí que a gente vai embora junto. Okay. Bom, gente, esse foi o segundo episódio da nossa live poética, A Poesia é Pop. E esse episódio de hoje eu vou chamar de O Caminho da Poesia com o Poeta Lucão, logicamente. Bom, na semana que vem a gente vai receber aqui, olha, uma poeta que é a mais desgraçadamente sentimental que eu já li. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela. Quem será essa poeta? Vocês vão descobrir logo mais aqui nos nossos stories, tá bom? Então, ainda essa semana, na sexta-feira, a partir das 20 horas, sempre aqui no Instagram da Duas Telas Produções, a gente vai ter esse momento com vocês. Na sexta-feira vai ao ar nosso terceiro episódio e eu tenho certeza que vocês vão amar. Não é, Lucão? Sem dúvida, é uma musa da poesia. Então, pronto. Estão todos convidados e vai ser maravilhoso ter vocês aqui com a gente. Tchau e até a próxima. Beijo. Beijo.